Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica Berbel e eu quero te contar o porquê muitas coisas na sua vida não estão dando certo. Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai entender muitas coisas. Muitas fichas vão cair. Eu estou aqui com este livro, A Escada para o Triunfo de Napoleão Hill, que eu amo os livros dele. Olha que interessante o que ele conta aqui. E isso que eu vou ler tem muito a ver com você também, com a sua vida. Nasci nas montanhas do sul, em meio ao analfabetismo e à pobreza. As 3 gerações que me precederam, em ambos os lados da família, contentaram-se em viver nessas condições. E eu teria seguido os mesmos passos se minha madrasta não tivesse plantado em mim a semente do desejo de superar os obstáculos. Napoleão Hill. Eu vou te contar agora um trecho da minha vida. O que faz muito sentido quando eu li essa parte da vida de Napoleão Hill. Eu sou filha de pais separados e nas férias e finais de semana eu ia para casa dos meus avós. Até porque os meus avós dava essa mão para minha mãe, né? Eram 3 crianças pequenas, eu e meus irmãos. E para minha mãe não ficar tão sobrecarregada, eu ia para a casa dos meus avós, assim como os meus irmãos também. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o meu avô, ele serviu de inspiração na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter tido o avô que eu tive, o avô paterno. Meu avô era um senhor espanhol, firme e decidido, passou por várias dificuldades na vida dele, já foi gari, já morou em porão com a família, com a minha avó, com os meus tios, com meu pai. Só que meu avô sempre foi um homem muito determinado. Ele sabia o que ele queria e como ele iria traçar esse caminho para que ele chegasse a realizar o sonho dele. E neste livro, A Escada para o Triunfo, Napoleão Hill diz o seguinte, que o meio, as pessoas que te rodeiam, elas têm muito a ver se você vai ter sucesso ou se você vai ser um fracassado. Por quê? Quem são as pessoas que vão plantando as sementinhas? Vamos dizer que a nossa mente é um grande jardim. A mãe vem e planta uma sementinha a vida inteira. O pai, os avós, os tios, os professores, todas as pessoas que passam pela sua vida em forma de autoridade. Porque é só um exemplo. Pai e mãe, quando fala alguma coisa, você tem como lei. Se outra pessoa falar que não é da maneira que seus pais falaram, você já fica meio sentido. Sim, minha mãe falou que é assim, não é? Mas voltando ao meu avô, que era um homem muito decidido, os meus pais sempre foram pessoas muito simples. E o meu avô, mesmo ele com a simplicidade dele, ele sempre falava assim para mim: Mônica, vem cá, ajuda a avó a lavar a louça. Eu ia lá lavar a louça e era o tempo que meu avô ia limpando o fogão, porque ele ajudava muito a minha avó. E ele dizia assim, sempre para mim: você pode se tornar quem você quiser nessa vida. Você pode ser uma mulher de sucesso. Escolha bem com quem você vai casar, analise o tipo de homem, mas antes de tudo, seja você a mulher de sucesso. Seja você a mulher que vai ajudar a sua família. Seja você a mulher que vai construir uma excelente família. E ele sempre foi jogando essa sementinha, mas como eu era uma criança, uma adolescente, eu não entendia que ele estava plantando no meu jardim, né? Ele estava plantando a sementinha. E eu sempre admirei demais o meu avô, demais a postura dele. Sempre quando tinha alguma reunião em família, um aniversário, uma festa, alguma coisa assim nesse sentido, meu avô sempre usando sempre as palavras corretas. Quando alguém fazia algum comentário, tá, e meu avô ia falar, eu sempre olhava para ele, porque eu sabia que ele sempre usava as palavras certas na hora certa. E eu sempre tive o meu avô como uma referência de homem, de correto, de honesto, de trabalhador e de determinado. Meu avô ele era extremamente determinado, ele tinha disciplina, tinha foco e acima de tudo, ele tinha muita fé em Deus. E ele foi plantando essa sementinha em mim, ele foi plantando, porque eu vivia muito na casa deles. E claro, né, depois que eu fui aprender sobre lei da atração, sobre física quântica, quando eu iniciei nesse estudo, eu pude entender muitas coisas, que isso acontece com você,
Na infância, alguém plantou a sementinha na sua cabeça. Quem você é hoje, quem você se tornou hoje, diz muito sobre as pessoas que plantaram a sementinha na sua cabeça. E como eu falei no início, a nossa mente é como um jardim. É como um jardim. A gente precisa ir lá jogar aguinha, plantar sementinhas, podar, né? Tem pessoas que passaram pela nossa vida ou estão na nossa vida, mas que não precisa mais plantar sementinha, você não deve mais permitir. Tem pessoas que são extremamente negativas, egoístas. Tem pessoas que vão vir para te detonar, te adoecer. E o que mais me preocupa, qual tipo de sementinha você está colocando na cabeça dos seus filhos? Qual tipo de sementinha você está permitindo que as pessoas coloquem na vida dos seus filhos? No jardim, né? Modo de falar, metáfora, no jardim da cabecinha dos seus filhos. A gente precisa prestar muito atenção, porque como Napoleão Hill diz neste livro, A Escada para o Triunfo, ele fala sobre isso, sobre ser muito decisivo. As pessoas que fizeram parte da sua infância, as pessoas que fazem parte da sua vida, elas vão dizer se você vai ter o sucesso ou não. Olha que interessante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele diz. Se eu vi a vida inteira a minha mãe, uma mulher que não se casou, é só exemplo, tá? Ela não se casou e aí eu nasci. E a vida inteira eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo assim: homem não presta, eu não preciso de homem pra nada. Eu sempre te criei, sustentei você sozinha. Pra que eu quero homem? São tudo canalha. Tudo sem vergonha, não tô afim de ter preocupação. A sementinha foi plantada nessa filha. Em muitos casos, as filhas não conseguem se relacionar com alguém. Não consegue, ela até tenta se relacionar, mas os relacionamentos não dão certo. Claro que não é 100%, tá, gente? Mas 99% isso acontece. E as filhas não conseguem, por quê? Existe uma coisa chamada amor e honra. As pessoas que nos criaram. Não importa se foi os pais, os avós, os tios. Você sempre vai ter a balança, a medida parecida com as pessoas que te criaram. Vamos supor que os pais que me criaram, eles nunca conseguiram ganhar muito dinheiro. E eles sempre tinham na cabeça, eles sempre falavam, eu cresci ouvindo que dinheiro é muito difícil, que se fulano ficou rico é porque roubou alguém, ou que se fulano hoje tem dinheiro é porque é herança. E eu digo mais, e se for herança, que orgulho desse pai, que orgulho, ou dessa mãe, que sabia muito bem que no dia que não estivesse mais nesta terra, ia deixar os seus filhos protegidos. E tem gente que diz, que bobagem, o que importa é o ensinamento do coração. Também é o que você ensina. Eu sou mãe. E a minha maior preocupação é quando eu não estiver mais aqui, em deixar bens materiais também para o meu filho. Não só toda a lição de vida que eu ensinei para ele, mas também preparar ele para que ele esteja sempre amparado. E aí, esse também foi uma lição, uma sementinha que eu aprendi do meu avô. Porque ele deixou, assim que ele e minha avó morreram, deixou os filhos recebendo a herança deles. Meu pai teve a casa própria dele, teve a vidinha dele, os meus tios a mesma coisa, porque essa também era uma preocupação do meu avô, que foi plantada aqui em mim. Eu vi até esses dias uma pessoa dizendo assim, foi uma matéria de jornal, o filho do Faustão, do apresentador, nossa, ele não para de postar fotos e tá embalado, e tá nisso, tá aquilo. Graças a Deus. Ele tem o pai e a mãe que trabalham para poder dar o melhor para ele. Porque sempre ensinaram a gente que a gente tem que romantizar a pobreza. Ai, que lindo, essa família passando dificuldade. Ai, que coisa linda, olha que isso, eles não têm um caderno. Gente, ensinaram a gente a vida inteira que ser pobre é lindo, que ser pobre é uma coisa maravilhosa. E olha o que Napoleão Hill diz sobre a pobreza. Vou mostrar aqui para vocês, eu vou ler. Napoleão Hill, ele diz o seguinte: não temo nada, exceto o inferno terreno chamado pobreza. Estou dedicando minha vida a ajudar milhões de pessoas a vencer esse adversário.
Então eu quero deixar uma reflexão para você. As pessoas que te rodeiam, as pessoas que foram a sua base da sua infância, elas são extremamente influenciadoras em quem você é hoje. E essas pessoas te ensinaram de tal modo que você vai reproduzir isso. Você vai ensinar os seus filhos da mesma maneira. Então toma cuidado em quem são esses jardineiros que estão plantando as sementinhas na sua cabeça e na cabeça das pessoas que você mais ama. Saiba se filtro. No próximo vídeo eu vou ensinar sobre reprogramação. Como que a gente vai aos poucos mudando esses conceitos que eu tenho aqui, ó, enraizado, tá? Por tudo que eu vi, ouvi e senti, gravou aqui. Esses jardineiros me fizeram gravar coisas que hoje, como uma mulher adulta, eu entendo que eu preciso desprogramar para ter uma vida da maneira que eu sempre quis, ou para começar a ter essa vida que eu sempre quis. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande beijo. Tchau, até o próximo vídeo.